É tão comum fazermos promessas de novos hábitos a cada ano novo, como emagrecer, exercitar-se mais, ler mais livros, fazer algum curso. Às vezes até começamos bem, mas é comum nos deixarmos levar pelo comodismo, esquecer dessas promessas e voltar aos antigos hábitos. Marco Milani lembra que o Espiritismo nos diz que estamos encarnados para nos desenvolver moral e espiritualmente. Então, precisamos analisar aquilo que vai fazer bem para o nosso progresso e colocar isso em prática como uma proposta séria e disciplinada de desenvolvimento, porque não podemos parar nosso processo evolutivo. Vamos ouvir Marco Milani. Olá, amigos da revista Visão do Bem. O tema central deste mês é renovação. E todo começo do ano as pessoas têm por hábito planejar, ou pelo menos ter um roteiro que gostaria de seguir, de maneira que pudesse abandonar hábitos e condicionamentos que poderiam prejudicá-lo e adotar alimentos mais saudáveis, condutas mais equilibradas, uma percepção mais favorável dos elementos que nós temos que ter para sermos felizes. Nós gostamos de fazer esses planejamentos. E a virada do ano, ela permite tradicionalmente ter essas reflexões. Mas depois que o ano começa, as pessoas tendem a esquecer e voltar nos seus hábitos antigos. De qualquer forma, é importante nós constantemente estarmos olhando para frente e identificando aquilo que vai efetivamente nos fazer bem e colocarmos isso como uma proposta séria, disciplinada de desenvolvimento. Nós não podemos simplesmente parar no processo evolutivo achando que eu sou assim mesmo, então eu vou me contentar desta maneira. Não. Nós estamos reencarnados aqui para nos desenvolvermos moral e intelectualmente. E o Espiritismo, na sua proposta de Boa Nova, ele vem trazer todo o ensinamento moral de Jesus, mas ampliando também e interpretando a nossa realidade à luz da razão e da ciência. Ou seja, o Espiritismo nos dá instrumentos hoje para que nós tenhamos condições de olhar para nós, olhar para a nossa situação e identificarmos caminhos mais favoráveis para o nosso desenvolvimento que vão nos permitir ter uma condição futura mais adequada com aquilo que nós acreditamos que seja verdade, que seja coerente. Ou seja, se nós já temos um conhecimento sobre a realidade espiritual, sobre aquilo que nós vamos nos deparar depois das nossas ações, as consequências são inevitáveis. Todo o processo de desenvolvimento moral se dá na melhoria e na harmonia das relações que nós estamos tendo. É imprescindível que nós tenhamos o esforço em criar condições para favorecer esse desenvolvimento. Uma das principais concepções da Boa Nova Espírita é a abordagem sob uma ótica racional da pré-existência e da imortalidade da alma, dentro de um ambiente regido por leis naturais que são imutáveis, são perfeitas. Nós não podemos esperar milagres, nós não podemos esperar que algo mágico aconteça, porque tudo está dentro de uma normalidade. Essa normalidade também nos empurra, quase que naturalmente, para vivenciarmos experiências onde nós consigamos aprender, onde nós consigamos tomar decisões e sermos responsáveis pelas suas consequências. A comunicação com os espíritos desencarnados, ela é muito produtiva, muito proveitosa, quando nós recebemos mensagens de incentivo, mensagens que podem fazer com que nós tenhamos força, coragem, perseverança diante dos mais intricados desafios, que nós podemos, de alguma maneira, encontrarmos forças e estímulos para perseverar no bem. Esse é o caminho que nós devemos ter para nos sentirmos em paz com a própria consciência e não nos deixarmos levar pelo comodismo ou por uma situação que nos levaria depois a nos arrependermos. A reencarnação como elemento central na Boa Nova Espírita, ela justifica o fato de que cada indivíduo vivendo diferentes experiências com o seu ritmo, com a sua própria característica, contribuindo para o seu progresso moral e intelectual,
cada reencarnação nós vamos entender que estamos sendo, de alguma maneira, uma pessoa melhor do que já foi no passado. Assim como no futuro nós seremos melhores do que somos hoje, com a vantagem que nós não retroagimos. Então todas as conquistas que nós temos, elas não se perdem, nós levamos isso. O meio material não é o ambiente que vai apontar quem é mais ou menos evoluído, não são as condições materiais que fazem isso, são os nossos atos, as nossas ações, é o comportamento equilibrado que vai fazer com que nós consigamos ser reconhecidos como aqueles que já estão no caminho da sua própria transformação, do seu aprimoramento. A renovação, deixando o homem velho, para conquistar o famoso homem novo, como diria Paulo, nós estamos vivenciando esse momento a toda encarnação. Nós deixamos um pedaço, ou pelo menos comportamentos, ou aquilo que conseguimos já vencer, e abraçamos e adentramos em novos desafios. Nós estamos constantemente evoluindo daquilo que poderíamos comparar em encarnações anteriores com os homens velhos, que nós já fomos, mas que nós conseguimos dar um passo a mais. Pode ser imperceptível, mas é muito importante que nós tenhamos essa certeza de que é o nosso caminho que vai nos fazer acreditar que não é o outro que vai nos salvar ou o outro que vai nos ajudar e nós vamos depositar em terceiros a responsabilidade do nosso progresso. Nós vamos e podemos aprendermos juntos, mas cabe a nós trabalharmos com muita seriedade, com muita persistência no caminho do bem. Então a Boa Nova trazida pelo Espiritismo representa sinteticamente um avanço no conhecimento, revigorando os valores cristãos, condizentes com as necessidades e os desafios do mundo moderno, do mundo contemporâneo, combinando ética, ciência e espiritualidade. E aí sim o Espiritismo oferece uma mensagem de esperança e progresso para a humanidade, baseada na compreensão desse caminho evolutivo do ser, do espírito, da pré-existência, da imortalidade da alma, da reencarnação, no axioma de causa e efeito e na prática do amor e da caridade. Essa é a nova visão do Evangelho, profundamente racional e fraterna, e se coloca como se fosse um farol para aqueles que buscam um sentido maior na vida e um caminho para a evolução espiritual. Muita paz a todos.